É trágico como, apenas poucos séculos, a maravilhosa luz que havia brilhado e iluminado a noiva de Cristo tinha sido eclipsada por tradições pagãs. Agora, uma mulher muito diferente surgiu para ocupar seu lugar. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo aí, eu maravilhei-me com grande admiração. Em Apocalipse capítulo 17, João vê uma mulher que descreve notavelmente diferente da mulher pura de Apocalipse 12. Quem é esta nova prostituta sanguinária? E que estranha besta ela está montada. Se você não estiver sentado, é melhor fazer isso. O que você vai ouvir é um pouco chocante. Só há um império, uma igreja, uma instituição que se harmoniza com o critério desta profecia, a Igreja Católica Romana. Isso não significa que todas as pessoas desta fé são más, insinceras ou perdidas. As pessoas católicas estão entre as mais nobres e realizado grandes benfeitos durante a história. É realmente sobre uma luta maior entre poderes espirituais e instituições combatendo sobre as verdades nas Escrituras. Agora precisamos retirar o véu e olhar com cuidado nos fatos. Em Apocalipse 17:1, observamos que esta mulher se senta sobre muitas águas. Felizmente, o anjo explica este símbolo no verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, a mulher que reina sobre uma região densamente povoada. Você já deve ter ouvido a expressão, todos os caminhos levam a Roma. Durante o apogeu de seu governo, os romanos haviam construído uma rede com 50 mil milhas de estrada circulando todo o império. Exatamente quando o Império Romano começou a degradar-se, a Igreja de Roma estava ganhando força. De fato, a Igreja Católica, como se apressou a encher o vácuo que foi deixado pelo Império Romano, e em várias situações, por exemplo, no meio do V século, quando Átila estava cercando Roma com seu exército, o imperador não foi detê-lo, foi o Papa, o Bispo de Roma. Esse tipo de proeminência política como religiosa trata realmente de definir o papel do Papa. A profecia indica também que a mulher está montada em uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Obviamente, essas coisas são símbolos. Essa criatura claramente representa o mesmo monstro com 7 cabeças e 10 chifres que acabamos de ver em conflito com a noiva de Cristo no capítulo 12. É a mesma besta que o mundo está sendo obrigado a adorar no capítulo 13. Então, o que representam essas 7 cabeças e 10 chifres? As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais se assenta a mulher. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Só há uma cidade em todo o mundo que se assenta em 7 colinas como esta cidade. É a cidade de Roma. Não há mais dúvida na mente do expositor que quando João está falando sobre esta mulher, está falando sobre Roma. Então você vê a conexão aqui. 7 cabeças, 7 montes. Você vai a Apocalipse 12, 7 cabeças. Apocalipse 13, fala das 7 cabeças. Há uma continuidade aqui. É dentro da cidade de Roma, chamada a cidade das 7 colinas, que a área inteira da propriedade do Estado do Vaticano se encontra atualmente. Só uma igreja, que também é um país independente e tem poder político mundial, o Vaticano.
Este país, com a menor população do mundo, foi estabelecido como um estado independente com 109 hectares em Roma. Detrás dos muros da cidade do Vaticano, tem menos de 1.000 pessoas vivendo em um país pequeno, que é governado pelo Papa, que tem poder absoluto executivo, legislativo e judicial. Embaixadores de todo o mundo se reúnem com o Papa e seus representantes, buscando a influência e orientação deste poder religioso internacional. Até as Nações Unidas se reúnem para ser dirigidas pelo Papa. Quando o Império Romano no Ocidente caiu, seu território foi fragmentado em 10 divisões primárias. Os 10 chifres representam os 10 reis e reinos, dos quais Roma Imperial foi finalmente dividida. Os 10 chifres são uma descrição de Roma, que nos leva a 10 pequenos reinos. Durante a história do catolicismo tem dominado muitos reinos. Então você tem a igreja, que monta um poder político, porque a mulher monta a besta. Então, por muitos séculos, ela está no controle. E você tem uma união entre igreja e Estado. Os nomes de blasfêmia são também outro elemento chave para a profecia. Aponta diretamente para a Igreja Católica Romana. Sustentamos na terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso coloca o homem mortal na posição de Deus e, finalmente, exata definição da blasfêmia. Isso não se pretende questionar a sinceridade de um papa específico, mas a profecia está adereçando o ofício que ele ocupa e a instituição que o representa. A mulher também está vestida de cores únicas. Ela tem cores específicas que são mencionadas aqui. Não é a cor branca, mas agora cores que resultam em realeza e prostituição. Cores específicas que vemos adentrando na igreja histórica mais tarde. Cores dos padres que começaram na igreja. As cores não eram apenas as cores principais dos Césares romanos, mas de acordo com a enciclopédia católica, púrpura é a cor oficial dos bispos, e a escarlata para os cardeais. Além de púrpura e escarlata, vemos que esta prostituta ou igreja corrupta possui vastas riquezas minerais. Quando alguém considera seus tesouros inumeráveis, de ouro, pedras preciosas, a Igreja Católica é de longe a igreja mais rica da Terra. Cada ano, turistas vêm de todo o mundo para ver a brilhante opulência da Igreja Romana. Outra marca preocupante desta mulher se encontra no verso 6. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos testemunhas de Jesus. A história revela que a Igreja Romana foi o pior opressor dos cristãos e judeus através dos séculos. De fato, historiadores nos dizem que mais de 50 milhões de mártires foram vítimas da terrível inquisição e perseguições da Igreja de Roma. Então, o que temos aqui é uma profecia que diz que a Igreja engajaria numa terrível perseguição. E é isso exatamente o que aconteceu. A Igreja começou um processo legal, um sistema legal, conhecido como a Inquisição, para interrogar estas pessoas, para forçar o maior número possível a se retratar e retirar suas ideias e a aprender dos líderes do movimento e para detê-los para não divulgar mais. O maior número de mortos que se há registrado ocorreu quando a igreja perseguiu aos que estavam em desacordo com ela. Esses níveis de repressão continuaram até a Idade Média. Então, esta mulher ou igreja é um poder perseguidor que oprime os verdadeiros seguidores de Cristo. Estaremos vendo várias almas valentes que arriscaram suas vidas para falar contra as influências corruptoras dessa igreja e durante esse tempo de trevas espirituais. O povo que andava em trevas viu grande luz, e sobre os que habitavam na terra resplandeceu a luz.